luta. Direito é organização. O direito é apenas um nível do todo social. E o Estado, o judiciário, é uma condensação material de forças. É uma relação, é uma condensação material de forças. E as lutas que se travam na sociedade perpassam as instituições públicas. Portanto, o tema da política é um tema fundamental. E esse espaço aqui é um espaço fundamental de resistência. Nós estamos resistindo no Fórum contra a terceirização, mas a terceirização é uma das expressões de algo muito mais profundo e maior que está em andamento nesse país, e que tem, sim, na PEC 241, a sua expressão máxima. O que é a PEC 241? A PEC 241 está sendo votada no Parlamento e ela institui, se aprovada, o Estado mínimo do Brasil por 20 anos. Ou seja, não há nada transitório. Porque se tu dá um golpe com tantas dificuldades para poder constituir golpe e propõe uma PEC de 20 anos, é porque há um sentido de perenidade nesse golpe. E esta PEC 241, o que ela faz? Ela limita o teto, ela estabelece um teto para o gasto público, né, tendo como referência o que se gastou em 2015. E congela aí, esse é o teto, podendo ser apenas atualizado pelos índices de inflação. Então, isso é dramático, porque tu inviabiliza toda e qualquer possibilidade de ampliação do Estado, tu inviabiliza toda e qualquer possibilidade de manutenção das universidades públicas, tu inviabiliza toda e qualquer possibilidade de manutenção da saúde pública, da educação pública, das políticas sociais públicas, do Minha Casa Minha Vida, etc., 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 porque o gasto vai ser congelado. Então, esta PEC é uma PEC estruturante, tá, deste modelo que está sendo implantado. Por isso, como direito é luta, um apelo aqui, a que todos nós nos organizemos, porque as ruas são a fonte material do direito. Sem uma mobilização substantiva, esta fonte material do direito, né, ela vai favorecer aqueles que estão golpeando. Então, como o direito é luta, a resistência à PEC 241 é uma resistência substantiva. E, resistindo à PEC 241, resistiremos conjuntamente e unitariamente, todos aqueles que se colocam no campo democrático e popular, resistiremos unitariamente e democraticamente à aprovação desses projetos de lei, todos que estão aí e que têm no negociado sobre o legislado, na terceirização, na redução da idade para o trabalho, na flexibilização do conceito de trabalho escravo, suas expressões. Mas não é só no parlamento que essa luta precisa se dar. Essa luta precisa se dar também diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque, enquanto nós resistimos no parlamento com a nossa luta, tá, à aprovação desses projetos de lei, e em especial do negociado sobre o legislado, desde a semana passada, o Supremo Tribunal Federal vem produzindo a reforma trabalhista mais neoliberalizante que se tem notícia da história, apenas com 11 ministros. E só 3 votando contra. E eu vou dizer quais são os 3 que estão votando contra. Teori Zavascki, não, porque ele foi relator, mas ele tem votado em outros projetos contra. Lewandowski, Rosa Maria e Barroso, nesse último processo, votou contra também. Os outros estão votando favoravelmente a desconstrução da tela dos direitos sociais do trabalho via Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente resiste no parlamento. E já foram votadas dois recursos extraordinários semana passada e essa semana, acabando com os direitos dos trabalhadores, permitindo a jornada de 12 por 36, porque o negociado supera o legislado, permitindo que as horas em itinério não sejam pagas, porque o negociado supera o legislado. Então, ou seja, precisamos não só enfrentar a luta na rua contra e resistindo contra este projeto de governo, essas reformas e os projetos específicos que alteram a legislação social do trabalho e a reforma da Previdência, mas também mostrando ao Supremo Tribunal Federal, nas ruas, que nós não vamos tolerar e não vamos aceitar a reforma neoliberalizante feita pela cúpula do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que, nesse momento, em face da teoria relacional do poder, representa essa condensação material de forças que golpeou. Então, é isso, eu vim trazer essa é a mensagem do Fórum, agradecendo a possibilidade de estar aqui e agradecendo, sobretudo, né,
na pessoa do nosso deputado, mas também na pessoa das mulheres que estão na mesa e nas pessoas da Mari e da Elaine, a possibilidade de estar aqui. Porque nós, mulheres, né, estamos lutando bravamente junto com todos vocês para que possamos, conjuntamente, recuperar esses espaços e resistir. Até porque nos foi possibilitada, na conquista de direitos, o direito de votar e de opinar no Brasil desde 1932. Então, é desde 1932 que nós, no Brasil, mulheres, nós temos direito a praticar atos da vida civil sem a outorga do marido e nós podemos também votar livremente. E, por isso, quem sabe que Getúlio foi tão resistido em São Paulo. Mas, enfim, porque esta possibilidade, esse empoderamento, nos permite estarmos aqui discutindo, dialogando e lutando bravamente contra o retrocesso e afirmando, fora Temer. Obrigada. Vocês entenderam porque eu acho que temos que desaposentar ela? Né? Precisava voltar ativa essa mulher. Não, mas é muito importante, eu esqueci de falar, agradecendo essa referência, eu me aposentei para ocupar outra trincheira. Sim, né? sim. E nessas outras trincheiras, a gente, inclusive, pode refletir sobre aquilo que eu fiz durante 30 anos. É verdade. Muito obrigado. Eu queria, dentre os diversos sindicatos que aqui também, nós temos Sintraenfa e uma mulherada aqui presente. Queria agradecer a presença da Terezinha Ribeiro, da Maria de Fátima Stoes, da Cleusa Almeida, da Maria Aparecida Neri e da Maria Guzmão. Muito obrigado pela presença. Eu queria convidar, o Wilson chegou para a mesa por último e os últimos serão os primeiros. Wilson Ribeiro, ele é da Conluta Central Sindical Popular e eu queria você ter a oportunidade de falar conosco aí, Wilson. Muito obrigado. Agradeço o convite em nome da nossa central. Muito boa noite a todos. Eu sou bancário e estou em greve. Nossa categoria está em greve em nível nacional. E é uma categoria bastante afetada pela terceirização. E nós já temos debatido muito sobre isso na categoria. É uma categoria que vai sofrer muito mais com esses projetos que estão vindo aí. A categoria bancária pode, inclusive, acabar com a terceirização. Nós temos uma informação, por exemplo, que no México, onde a terceirização é totalmente permitida, um banco, o BBVA, 99% dos trabalhadores no banco são terceirizados. Então, é uma situação que, para nós, é de vida ou morte. A nossa central realizou, recentemente, um seminário sobre esse tema. E foi um debate muito rico, muito importante. E com muitos elementos de contradição, inclusive. Porque nós estamos falando de terceirização e, naturalmente, nós estamos falando de trabalhadores. Nós não estamos falando de máquinas. E quando você tem os trabalhadores no local de trabalho, concentrado, terceirizados, se é numa empresa privada, a tendência é você falar, defender direitos iguais, incorpora todo mundo, mas todo mundo ser trabalhador efetivo. Mas e quando é um serviço público? Há um debate. Pode efetivar sem concurso? Faz um concurso para o serviço público exclusivamente para o terceirizado, sem abrir para o resto da população? Então, é um debate que se abre dentro do movimento e que é muito interessante. Mostra como também é colocado para nós contradições dentro desse processo. E como é difícil combater esse processo. Eu acho importante esse debate. Agora, eu quero dizer, nós temos clareza de que esse debate é apenas uma ponta de um projeto. Um projeto que é mundial e que vem se desdobrando e atacando os trabalhadores de várias formas. As privatizações, a abertura econômica, o processo de flexibilização dos direitos, essa questão do negociado sobre o legislado, que é um golpe duro, um golpe de morte na nossa CLT.
que garante minimamente alguns direitos, mas ainda não é o suficiente, não protege, por exemplo, o movimento sindical, mas é um direito mínimo. E o negociado sobre o legislado é o fim desse direito mínimo. Não existe mais limite para o patrão fazer o que ele quiser, com a jornada de trabalho, férias, 13º, fundo de garantia. Então, são todos processos que nós estamos vivendo e que é um processo global. Eu estou ouvindo aqui várias discussões sobre a mudança que nós tivemos de governo e a questão do golpe. Nós, da CSP com Lutas, não temos acordo com essa visão de que houve um golpe. Nós entendemos que esse processo que se deu na mudança de governo é uma jogada política, mas dentro do processo que sempre ocorreu na democracia burguesa. E nós entendemos, inclusive, que não é golpe, porque entendemos que o parceiro que o governo tinha, que é o PMDB, ele foi um parceiro de longa data e que continua sendo um parceiro. Nós temos visto aí, nas eleições municipais, o PT está coligado com o PMDB em milhares de municípios, centenas de municípios, mais de 1.500 municípios. E, no Congresso Nacional, votou num deputado para ser o presidente da Câmara, que é do DEM. Votou e ajudou a eleger esse deputado. Então, nós não temos essa visão de golpe. Agora, nós achamos que o Temer foi, sim, instrumentalizado para ir como presidente e aprofundar o projeto que vinha sendo aplicado. Que aqui vai vir privatização, que aqui vai vir muita porrada para cima do trabalhador. E que a saída está nas ruas. É importante criar frentes parlamentares para resistir, é importante. É importante ter um debate junto no setor judiciário, é importante. Mas não é institucionalmente que nós vamos reverter isso. Se não for com a massa na rua, se não for com os trabalhadores organizados na luta, nós não vamos reverter isso. Então, nossa central tem uma estratégia, que é discutir a greve geral dos trabalhadores. Fazer com que toda a classe se una, cruze os braços e exija uma mudança no rumo do país. Mas, para isso, você vai ter que derrubar esse governo, vai ter que derrubar, sim, o Temer. Mas não só o Temer, vai ter que derrubar todo o Congresso, porque aqui não tem saída. Nenhum deles representam os trabalhadores. Então, nós trabalhamos, nesse momento, com essa consigna. Fora Temer, fora todos eles, greve geral para mudar, de fato, esse país. É isso. Obrigado. Dando continuidade, queria agradecer a participação e queria convidar o Carlos Borges, que é presidente da União Sindical dos Trabalhadores, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Em nome do nosso deputado, saudar toda a mesa. Lembrei ele com Lutas porque eu estava sozinho aqui, estava me sentindo um estranho no ninho, né? Não sou petista, mas hoje nos une uma questão nacional muito forte, né? Basicamente, temos 4 centrais aqui neste evento. Eu sou da Central Sindical UST, a central uma das menores do país, mas tem um foco político próximo também das grandes centrais. Eu coloquei aqui 6 tópicos, mesmo porque ele quase esgotou todos os assuntos já que os companheiros já se posicionaram, mas gostaria de dar o parabéns ao nosso deputado pela iniciativa. Dentro de uma casa dessa importância, está inserida nesse debate contra a terceirização. É muito importante para nós do movimento sindical. Também é muito importante esse trabalho, esse livro, feito aí pelos companheiros, porque hoje nós temos uma ausência
da politização do trabalhador. O trabalhador hoje não tem substância, não tem material para se alimentar e ganhar o máximo de consciência para que se possa converter isso em energia, em força de luta. Então, também parabenizar a iniciativa do livro, que isso é muito importante. Você, numa crise, ter um material como referência para clarear ao trabalhador o que está acontecendo. Eu gosto muito de lembrar o símbolo da filosofia. O símbolo da filosofia, todos sabem que é uma coruja. E por que o símbolo da filosofia é a coruja? Porque a coruja consegue enxergar a noite. E a filosofia é que consegue explicar o momento de crise. Então o livro vem cumprir esse papel. Clarear o nosso momento de crise que estamos enfrentando. É muito importante isso para nós, no movimento sindical, os companheiros que contribuem com esse material. Eu gostaria também de lembrar que a crise, como os petistas chamam de golpe, não é o fim. Esse golpe, que para mim também não é golpe, mas não é o fim. É o início da crise. Ele aí está pavimentando uma sequência de violência contra o trabalhador. E é importante que os companheiros da CUT, do PT, agora entendam que é importante que nós nunca fugimos da luta de classe. E nunca apoiamos também a conciliação de classe, porque entendemos que isso não existe. Uma vez eu ouvi um orador dizer, e também o livro do Tsu também diz, que a paz é um momento de espaço, não é eterna. Então o trabalhador não pode estar desarmado, esperando que a paz cair no comodismo e não estar preparado para o enfrentamento. Isso nos levou a entender que a direita estava morta, que estava tudo tranquilo. Não estava. Eles se prepararam, elegeram um congresso, e esse congresso, na sua maioria, é bandido, corrupto, não é por acaso. É porque eles, essa qualidade de parlamento, tem condições de fazer o que fizeram com a Dilma. É só com esse tipo de parlamento que é possível fazer isso. A alegação do golpe é uma alegação frágil, tanto no aspecto legal quanto no aspecto político. Tem muita fragilidade. Se não fosse isso, seria qualquer outro motivo. Ou porque a Dilma é alta, é baixa, cairia de qualquer jeito. Porque a direita queria. E aí não podemos manter a ilusão de que não seria assim. O companheiro aqui lembrou a história do país, em 127 anos, tivemos 12 parlamentares. Mas nos últimos 80 anos tivemos só 5 que foi eleito e cumpriu mandato, que dá 1 a cada 20 anos. Então o país nunca viveu uma experiência democrática consolidada. Esse discurso de democracia é um discurso furado. E não podemos emplacar nessa. Não podemos entrar nessa. O Estado de Direito é um discurso furado, porque ele não funciona em momento de crise. Em momento de crise, ele se comporta e ignora a Constituição, ignora toda a legislação, passa por cima e toma posições arbitrárias. Assim como está tomando contra o Lula, como tomou contra a Dilma. Essa é o comportamento da direita. Não podemos entrar, se iludir com esse discurso de Estado democrático de direito. Sabemos que, na realidade, na prática não existe. A história do país nos respalda dizendo que o Estado de Direito não existe. Para finalizar, eu acho que o país teve alguns momentos de unidade.
tivemos unidade na década de 30 contra o golpe militar que o Getúlio respaldou, tivemos unidade em 45, tivemos unidade em 64, tivemos unidade nas diretas já, tivemos unidade na elaboração da Constituição. Esses momentos foi aonde a esquerda, o povo, se uniu para fazer o enfrentamento, porque existia uma questão que dava unidade. E agora nós temos uma questão de unidade, que é o Temer. O Temer está conseguindo unir todos nós, passamos por cima das nossas diferenças, que é muito difícil conseguir essa unidade entre nós, mas o Temer está conseguindo. E tem uma certeza absoluta que essa unidade, o Temer não vai resistir, não vai aguentar. Tem uma certeza absoluta que o Temer não vai muito longe. Vai cair, mesmo porque o único socorro dele é a economia reagir, e a economia não vai reagir. Então, se preparamos. Eu acho que a luta vai ser maior, inicia agora, e eu tenho aqui o grande prazer em ver os companheiros hoje buscando a unidade. Não vamos ficar discutindo o passado, como é que foi o passado, deixou de ser. Mas agora o Temer está conseguindo fazer, eu talvez também não sou religioso, mas está conseguindo fazer um milagre e unir todos nós para fazer esse enfrentamento e vamos derrubar o Temer. Com certeza. O Temer derrubando o Temer não resolve o problema, mas derrubamos o símbolo que representa essa ditadura que hoje é civil, como disse o companheiro, que poderá ser também militar. Muito obrigado, companheiros. Quero agradecer o Carlos e queria já convidar o Vitor Hugo, da Central Intersindical, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Boa noite, companheirada. Primeiramente, fora Temer e fora todos os golpistas. Eu também não quero me estender muito e abusar da paciência, né? Até porque a gente tem um compromisso até mais importante em seguida, que é o lançamento do trabalho que a Marilane, o Hélio e mais um companheiro se dedicaram aí para subsidiar a nossa luta. Mas eu queria fazer dois comentários, começar citando um pequeno trecho de um texto escrito em 54 por alguém que, com um tiro no peito, saiu da vida para entrar na história. O trecho é o seguinte, dizia o seguinte: voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras. Poderíamos hoje falar do pré-sal. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. O casamento entre a Casa Grande brasileira, que é essa elite escravista, racista, patriarcal, com a Casa Branca estadunidense, dos grandes grupos internacionais, não é de hoje. É o mesmo casamento que derrubou e levou Getúlio Vargas ao suicídio, que derrubou João Goulart, que permitiu a transição democrática. Apesar da luta do nosso povo, ela foi consentida. Nós fomos muito derrotados nessa transição, porque nós queríamos era diretas já e não tivemos. Esse casamento, portanto, o que nós vemos hoje no golpe contra a presidenta Dilma é, digamos assim, a bodas desse casamento. Acabou-se o período da conciliação de classes. A Casa Grande e a Casa Branca não aceitam novos sócios mais. Eles não aceitam mais que os pobres e os trabalhadores consigam alguma coisa, como aceitaram durante os últimos 10, 12, 13 anos. E aqui não quero, de forma alguma, tirar o poder e a força que tiveram os trabalhadores em arrancar isso também. Mas esse poder e essa força nós sempre tivemos e nem sempre conseguimos arrancar.
São períodos específicos da nossa história em que a gente consegue. Justamente por condições políticas que permitem isso. As condições políticas hoje são condições políticas que se realinham às principais frações de classe que sempre dominaram o Brasil. E com isso, e para atingir seus objetivos, promovem um processo desconstituinte. Isso é uma coisa muito grave, porque Constituição não é só a lei, como disse a professora, não é só o que está escrito, né? A professora Marilane, aqui eu conheço como professora, né? Não como desembargadora. Não é só o que está escrito, a escrita, ela faz parte de um processo de amarração de relações sociais, de um intrincado de contradições que foram com muita dificuldade produzidas. A Constituição brasileira, ela amarra diversas contradições e coloca regras no jogo para elas se desenvolverem. O que a burguesia está dizendo é que ela não aceita mais as regras do jogo para resolver as contradições que ela mesma construiu. O que a classe dominante está dizendo para nós é que não nos aceita mais nas regras do jogo quando ela tira uma presidente eleita com 54 milhões de votos. E ao fazer isso, não vai ser de maneira pacífica. Assim como não foi em 64, embora no primeiro momento parecia. Declarou-se vaga a presidência, no Senado, no Congresso, o STF avalizou, a quartelada foi um papelão, porque não teve nenhuma resistência, não teve um tiro no golpe de 64. Quem fala que foi uma ditadura só militar e por isso não é golpe hoje, em 64, no começo, não teve um tiro. E nós estamos vivendo o mesmo processo, óbvio, com muito mais controle, de maneira muito mais dissimulada, porque hoje nós temos um mundo globalizado, as informações, uma série de coisas que não podem se tornar tão descaradamente um golpe. Mas nós não podemos nos iludir com isso, nós temos que saber o que significa esse momento. E saber o que significa esse momento significa nos preparar para o que é de vir. Se nós acharmos que esse momento é pouca coisa, que é a remoção de uma presidente eleita, e uma presidente que fez de tudo para conciliar com frações das classes que hoje lhe golpeiam, se nós acharmos que isso foi pouca coisa, nós não vamos estar preparados para o que vai vir do futuro. A unidade, companheiros, é fundamental, mas só ela não vai garantir. Nós temos que fazer uma profunda autocrítica de que nós precisamos aumentar nossa força social. Nós, quase todos aqui, nos unimos contra o golpe. Apesar de, por exemplo, nós nunca termos apoiado o governo do PT. Mas nós cerramos fileiras contra o golpe, na defesa da legalidade. Porque nós sabíamos que o golpe não era contra Dilma. Quem olha o golpe como sendo contra Dilma, olha para a espuma da história. Quem olha para o golpe achando que foi o Temer que deu o golpe, olha para a espuma da história. Nós sabíamos que o golpe era contra o povo brasileiro, que a Dilma era só tirar uma pedrinha do sapato para eles continuarem pisando em cima da gente. Me perdi agora no raciocínio. Que eu ia falar Fora Temer, Enfim. É claro. Não basta unidade, esse era o ponto. Nós nos unimos todos, quase todos aqui, ou quase todas as forças populares se uniram contra o golpe, e mesmo assim fomos derrotados. Isso mostra a limitação que nós temos da unidade. A unidade, por si só, não vai garantir que nós vamos resistir. Nós precisamos ganhar as ruas de novo, ganhar as fábricas, ganhar os comércios, ganhar as periferias das cidades. Porque a classe trabalhadora hoje está a cidade, o asfalto, as ruas, é o novo chão de fábrica do século XXI. É o chão de fábrica do século XXI. É lá que está a classe trabalhadora, é na periferia. A esquerda brasileira precisa voltar a estar lá. A igreja perdeu o espaço e a igreja que surgiu nessas periferias não está do nosso lado, infelizmente. Né? Então, nós precisamos avançar lá também. Então, companheiros, eu tenho certeza que todos aqui vamos resistir e vamos lutar contra esses ataques. Vamos lutar contra a retirada de direitos trabalhistas, vamos lutar pela defesa da aposentadoria, vamos lutar contra a entrega do pré-sal, contra o desmonte da Petrobras, que são esses interesses que Getúlio Vargas, por exemplo, descreveu em 54, que são os mesmos interesses que estão hoje na agenda
dos golpistas. Tenho certeza que aqui nós todos vamos lutar em unidade, apesar das diferenças. Mas só nós não basta. Nós precisamos ganhar aqueles que não estão aqui, e essa tarefa é gigantesca. Não acaba em 2018, se é que nós vamos ter 2018, né? Porque parte da agenda golpista é implantar o parlamentarismo no Brasil, e aí quem votou em 2014 e guardou o comprovante pode guardar bem guardadinho, porque talvez vire uma peça de museu, aquele comprovante de eleição. O Aloysio Nunes já apresentou uma PEC de parlamentarismo, de alteração da Constituição no Senado, e eu tenho certeza que eles não vão deixar 2018 acontecer diretas já. Então, enfim, nossa tarefa não é para 2018. Hã? Que Mateus? Nossa tarefa não é para 2018, nossa tarefa é para conquistar novas forças sociais, ganhar corpo, ganhar peso e alterar a correlação de forças nesse país. O que está claro, nesse momento, é que os trabalhadores têm que ter um projeto próprio. E se for para fazer algum tipo de aliança, será com uma aliança por cima e não por baixo, não subordinada. Então vamos à luta, companheiros. Fora Temer, fora todos os golpistas, nenhum direito a menos. Quero agradecer ao Vitor Hugo e já chamar o Freire, José Freire da Silva, representando a CUT, coordenador da CUT no ABC e diretor dos sindicatos químicos no ABC. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar aqui o nosso deputado Luiz Fernando, né, também lá da nossa região do ABC, pela iniciativa de lançamento dessa frente. Eu acho que no momento, como já foi dito aqui, muito oportuno, né? Cumprimentar os meus companheiros também do ABC, o companheiro Giovanni Chagas, servidores municipais lá de São Bernardo do Campo, meu companheiro Rafael Marques, metalúrgicos lá do ABC, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, né, aqui nesse momento composta. Primeiro, eu acho que assim, o quadro atual que nós estamos vivendo já foi aqui bastante, né, ilustrado, de que é real. Nós temos plena convicção de que o que aconteceu de fato foi um golpe, né, porque se a gente não acreditar que a partir do momento, né, como aqui foi dito, que se derruba um governo que recebeu mais de 54 milhões de votos, de uma forma que jamais se comprovou o crime de responsabilidade fiscal. Portanto, não havia um motivo a não ser de interesses políticos, né, como aqui já foi dito também, das forças da elite brasileira. Se nós não acreditarmos que isso é um golpe, nós já estamos, no entanto, comprando a ideia de que o negociado sobre o legislado é interessante. Então, acho que a gente precisa fazer essa reflexão, porque, senão, nós também não vamos acreditar de que a nossa luta vai valer a pena, porque nós estamos buscando essa luta exatamente para ir contra, né, o que está sendo proposto, que de várias formas a gente fala aqui na retirada dos direitos, mas que vem de várias formas, como aqui também foi dito e foi citado a questão da PEC 241, que tira, sem dúvida nenhuma, muitos direitos de toda a sociedade através do enfraquecimento das políticas públicas que são fornecidas pelo Estado. E aí aqui Estado de forma geral, porque aquilo que se está negociando a nível de governos estaduais vai, sem dúvida nenhuma, descer para os municípios.